O relator, Gilmar Mendes, considerou desproporcional a lei aprovada no Congresso. Sakamoto, é um tema que também divide aí as atenções e opiniões entre Supremo e Congresso. Sim, e tem muito mais camadas embaixo disso, né, do que a gente está vendo, né? Eu estou acompanhando a questão do marco temporal desde sempre, né? E tem bastante coisa em cima disso. Porque é o seguinte, é claro, o Supremo novamente está decidindo. Por quê? Porque o Congresso Nacional tinha aprovado uma lei, né, basicamente dando uma banana para o Supremo tinha feito a questão do marco temporal declarado inconstitucional em 2023, aí o Congresso vai lá e aprova uma lei, né, em cima disso. Aí o Lula, inclusive, vetou a lei e o Congresso derrubou o veto, né? E aí agora o Supremo está sendo chamado a falar sobre isso. Se fosse só isso, pessoal, beleza, o Supremo está fazendo cumprir a vontade dele e acabou, é isso, no final das contas, né? Só que é o seguinte, os indígenas, os povos indígenas estão vivendo um dia da marmota desde 2023, né? Quando o Supremo, inclusive, decidiu por 9-2, 9 a André Marques e Cássio Nunes, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, a questão do marco temporal, né? Só que o ponto é que, primeiro, não era novidade nenhuma que o Gilmar Mendes votaria dessa forma, né, contrário ao marco temporal. Só que é o seguinte, depois daquela decisão de 2023, o Gilmar Mendes, ele abriu audiências de conciliação entre indígenas, entre outros interessados na questão do marco temporal. E tudo isso, na verdade, né? E aí os indígenas têm reclamado bastante que, com isso, o Gilmar Mendes está querendo mudar o procedimento demarcatório, os parâmetros de indenização, né, prazos, tudo isso mais. E enquanto está aberta essa discussão, os processos de demarcação estão meio devagar, quase parando. Por quê? Porque o Supremo está tentando ainda decidir sobre isso. A questão... E aí, por que o Supremo coloca em votação? O Supremo coloca em votação essa análise da lei porque logo depois do governo Lula publicar uma série de demarcações de terras indígenas durante a COP30, né, a Cúpula da ONU para o Clima, lá em Belém, né? O governo Lula passou um monte de novas terras indígenas que estavam lá, e aí o que acontece? O Gilmar Mendes coloca isso em votação. Na época, a Confederação Nacional da Agricultura, ela encaminhou uma petição ao ministro, falou, olha ali, ó, suspenda as novas homologações e demarcações porque há uma mesa de conciliação aberta pelo senhor no STF para tentar chegar a um acordo sobre o tema, aí o governo vai lá e demarca essas terras indígenas. Aí o Mendes, o que o Gilmar fez? Coloca isso em votação no plenário virtual e, além da decisão em si, da inconstitucionalidade do marco temporal, ele coloca um monte de outras coisas no meio para tentar, por exemplo, olha, a União tem que fechar isso em até 10 anos. Ótimo, óbvio que a União tem que fechar isso até 10 anos, mas o Congresso deixa, o poder econômico deixa, a conjuntura de fatores deixa. Então tem muita coisa que vai muito além do próprio marco temporal que é dado. O marco temporal vai ser declarado inconstitucional, isso aí não tem a dúvida. A questão são os outros poréns, entretantos, para que as demarcações e afins possam finalmente acontecer. E enquanto isso não acontece, Diego, o que a gente tem visto? A gente tem visto demarcações arrastando, conflitos fundiários continuando e indígenas morrendo, como o Vicente Fernandes Villalva, morto com um tiro na testa em um ataque a pistoleiros numa ocupação em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, no dia 16 de novembro, né? Então a gente noticiou aqui no UOL, né, a morte dele, né, 36 anos, um tiro na testa, depois de um ataque de pistoleiros a uma ocupação de indígenas, né? Então, é claro que tudo isso não se resolve. Enquanto isso não se resolve, enquanto o Supremo não dá uma palavra final e manda se cumprir e começa o processo de demarcação, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Não estou culpando o Supremo, estou só falando que é exatamente essa demora nesses processos, essa demora nessa palavra final que acaba criando esse problema. Não é a questão da aprovação pelo Congresso só da lei. É a própria mesa de conciliação que está aberta no Supremo há um tempão, impedindo que as coisas andem.